Boa noite a todos. Ixi, boa noite a todos. Boa noite também você que está nos assistindo no Facebook, na rede social. Vamos louvar o Senhor? Você está feliz? Amém? Amém. Deus é bom? Amém. Amém. Então se coloque de pé, por favor, e vamos louvar o nosso Deus. Obrigado, Bruno. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande ver os irmãos aqui, mesmo embaixo de chuva, estão firmes com a gente, estão
vendo aqui o Anderson, um grande amigo, o Anderson, nosso visitante, Deus te abençoe, Anderson. Se há outros visitantes aqui também, se sintam acolhidos por nós, o mesmo amor que nós temos pelos irmãos, temos também pelos visitantes, eles são especiais para nós. Você que nos acompanha pela internet, Deus te abençoe também, aí na sua casa, talvez no carro, com o celular, onde quer que você esteja, não se distraia, concentre-se neste culto. Certamente Deus tem algo maravilhoso para falar na sua vida, não somente a chuva que cai do céu, mas as chuvas de bênçãos que caem das mansões celestiais irão encher o seu coração. Você não será o mesmo após este culto, ou ao longo do culto mesmo, Deus vai falar a sua vida. Você também que nos acompanha como visitante, Deus abençoe sua vida, já é o nosso amigo, nosso parceiro. Deus seja contigo, meu irmão, meu amigo, que você também se sinta acolhido por nós, mesmo aí onde você está. Meus irmãos, nós vamos dar alguns avisos breves, porque são muitos avisos, e nós não queremos gastar muito tempo com os avisos, mas eles são importantes, são necessários. Nós temos o aviso da campanha. Amanhã é a nossa segunda parcela, é um desafio, sabemos, mas para a glória de Deus, vencemos a primeira etapa. Vamos ver se vencemos a primeira etapa, agora estamos partindo para a segunda, e amanhã é o dia de nós estarmos lá fazendo a transferência para os proprietários. Você que ainda não participou este mês, contamos com você, meus irmãos. Ainda há pessoas que faltam chegar junto esse mês, então não se esqueça, esse compromisso é para o bem da igreja. Já podemos ver bênçãos acontecendo através da propriedade que a igreja adquiriu. Então, se você ainda não fez a transferência para a conta da igreja, que está aí no slide, que você possa estar ajudando para que nós venhamos a conquistar mais essa bênção. Queremos também falar sobre o culto jovem, muito importante, dia 27 desse mês, nós teremos o culto jovem. Esse culto diz lá, vivendo no mundo, mas não vivendo o mundo. Os jovens estão inseridos no mundo, mas não compartilham das coisas que o mundo promove. Esta é a ênfase do culto, e teremos aqui o pastor Jeff. Pastor Jeff é um pastor americano, mas fala muito bem português. Ele é um homem de Deus e tem algo maravilhoso para estar compartilhando conosco. Por isso, não deixe, você traga o seu filho, adolescente, jovem. Quem está coordenando é o irmão Paulo Coutinho, juntamente com a irmã Vivian. Qualquer dúvida, falem com eles, fale comigo, fale com o Lucas. Fique em pé, Lucas, mais uma vez. Lucas é o líder dos jovens, grande homem de Deus, atuando forte. Fale com ele, qualquer dúvida. Pode ser um grande momento, uma grande oportunidade de você estar acertando as coisas, talvez dentro de casa, no seu relacionamento com seu filho. Estou vendo aqui também o Dioner, a Adriele. Deus abençoe a vida de vocês, visitantes. Vendo lá a Maria Heloísa, Deus abençoe também. Maria Heloísa, dando tchauzinho para mim aqui. Muito bom tê-los aqui, meus irmãos. Muito feliz. Nós também queremos falar sobre amanhã, todas as segundas-feiras, às 15 horas, nós temos a tarde de oração, ministério de visitação, na liderança da irmã Angelina. 15 às 16 horas, é um momento separado para a oração. Se você puder, não deixe de vir. Essa igreja é uma igreja de oração. Falei pela manhã, nós oramos também às 7 horas da manhã aqui, antes do culto. É por isso que os irmãos se sentem acolhidos pelo Espírito Santo, porque tem alguém orando por você. Isto posto, meus irmãos, eu creio que são as mais importantes, e as demais, não diminuindo as demais notícias, que serão repassadas através das redes sociais, através do WhatsApp. Os irmãos acompanhem para ficarem atualizados em relação a todas as programações, ao nosso PGM e outras questões mais.
O culto dessa noite é o rebanho conhece o bom pastor que tem. Nós somos ovelhas do rebanho de Deus e que Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Nós conhecemos a Jesus Cristo e Jesus Cristo nos conhece também. Nós sabemos das suas qualidades e atribuições e Ele também sabe das nossas necessidades. Iremos neste culto meditar, refletir um pouco. Já acabamos de cantar que nós devemos adorar o nosso Deus porque Ele é bom, Jesus Cristo é bom e o pastor que nós temos é bom. E vamos então, ao longo deste momento de culto, meditar a respeito disso. Eu gostaria de convidá-los para que se coloquem de pé comigo e que vamos orar. Você que está em casa, mesmo não podendo estar de pé, ou se você estiver no hospital, pare um pouco, esqueça os ruídos, esqueça os problemas, concentre-se agora no culto que você irá prestar ao Senhor. Nós estamos aqui em comunidade, é necessário, mas você que não pode estar em comunidade, você está com o Espírito Santo de Deus ali te assistindo, e nós iremos orar para que Deus abençoe a sua vida. Querido Deus, eterno Pai, como é bom, Senhor, estar aqui. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor permitiu que nós ligássemos os nossos aparelhos. Sabemos que isso não vem da vontade humana, porque há pecado em nós que impede o agir do Senhor em nossas vidas, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos dá mais uma oportunidade para que cresçamos, venhamos avivar os nossos corações diante do Senhor. Ó Deus amado, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, aceita a nossa adoração, porque o Senhor é o primeiro em nossas vidas, e nós queremos, ó Pai, da parte do Senhor, ouvir a Tua voz, e todo o conselho que vier da parte do Senhor, possa servir para que sejamos melhores do que temos sido até aqui. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, de tal forma que possamos agradar o coração do Senhor. Tudo isso nós pedimos e Te agradecemos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. O rebanho que conhece o bom pastor, que tem e conhece bem. Melhor, deixa eu ler melhor. O rebanho conhece o bom pastor que tem e conhece bem a sua voz. Um só rebanho, um só pastor. Isso que iremos cantar, que nós temos somente um pastor, e nós, como servos, como ovelhas do seu pasto, nós reconhecemos sua voz. Vamos cantar? Mesmo sentados como os irmãos estão, vamos louvar o Senhor. Só rebanho
Jesus nos amou e morreu por cada um de nós. Cada gota derramada ali na cruz era para cada um de nós. Devemos receber isso com fé e reconhecimento do amor de Cristo por nós. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que lessem comigo em uníssono Efésios, capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Vamos ler bem forte, pode ir assentados mesmo. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. O rebanho conhece o bom pastor que tem e o adora em total gratidão por ter entregue sua vida para nos resgatar. Agora é um momento de dedicação de vidas e bens. E gostaria de ressaltar que nós estamos, enquanto os diáconos vêm, nós estamos em plena campanha de missões mundiais. Não sei se os irmãos perceberam que eu estou com uma camiseta aqui bonita, mas essa camiseta eu recebi na parte da manhã pelo irmão Eduardo, a irmã Ana, e nosso alvo é desafiador, será de R$18 mil, e as crianças já determinaram o alvo para elas de R$1.200, e nós como adultos também vamos, em cada ministério, diluir esse valor, ratear, para que nós alcancemos, como dissemos pela manhã, são 2.000 missionários espalhados no mundo inteiro, mais de 2.000 missionários, em 85 países, 5 continentes, pregando o Evangelho, e nós temos que sustentá-los, e nós precisamos orar por essas famílias, por essas vidas. Oh,
Deus e nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Deus amantíssimo, nós te damos graças, Deus, pelo privilégio que nos concede nessa noite de reunirmos em torno da Tua Palavra e podemos aprender um pouco mais da bendita Palavra. Deus Pai, nessa hora queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a nossa gratidão por cada vida aqui, por cada lar aqui representado. Abençoa, Deus Pai, cada família, seja com aqueles que estão, Deus, nos seus lares também participando, Deus, efetualmente do culto. Agora, Pai, nós queremos Te dar graça, Deus, pelo privilégio também de podermos participar, Deus, com dízimos e ofertas, que o Senhor possa receber, Deus, que o Senhor possa administrar através dos irmãos, de forma que vidas também possam ser salvas, possam ser transformadas, Deus, com missões. Ó Deus, seja conosco. Perdoa, Pai, as nossas falhas, Deus. Nós Te damos graça por tudo em nome de Jesus. Amém. O rebanho conhece o bom pastor que tem e sabe que seu pastor cuida deles todos os dias. Este é um momento de intercessão, quando nós oramos pelos pedidos dos amigos, dos irmãos, oramos uns pelos outros. Sabemos que cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, seu desafio, mas nós sabemos também que esse bom pastor, Ele está de olho em nós, cuidando de todas as coisas. Ele fecha a porta quando quer, Ele abre a porta quando se precisa ser aberta, porque Ele é Deus, é soberano sobre nós. Nós queremos agradecer a vida da irmã Nadir, que hoje faz aniversário. Que alegria, irmã Nadir, levanta a mão, irmã Nadir. O povo aqui vai orar por sua vida. Deus, fiquei muito feliz com a notícia. Eu quero aproveitar a oportunidade também, não quebrando um pouco o protocolo, mas para que eu não me esqueça, nós teremos aqui a nossa reunião dia 21, o presidente, na pessoa do pastor Gerson, está convocando toda a diretoria, dia 21, às 17 horas, aqui na igreja. Meus irmãos, temos motivos para orar. Eu gostaria de convidá-los para que se coloquem de pé. Você que está na sua casa, ore conosco. Eu não sei se o seu problema é enfermidade, se é de emprego ou desemprego, se é algum litígio na sua vida, na sua casa, na sua família, um desafio no trabalho, eu não sei. Mas Deus sabe. E Ele está no controle de todas as coisas. Confiemos na palavra dEle. Pai Celeste, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor foi capaz de enviar o Seu Filho num corpo humilhado e viver aqui entre nós, seres que não são dignos da Tua presença. O Senhor conviveu conosco, nos ensinou o caminho que devemos seguir para andarmos em harmonia com a Tua vontade. Mas, ó Pai, muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não temos como controlar ou dominar, e sabemos que nessa hora o Senhor tem poder para intervir, tem poder para ajudar, tem poder para proteger, tem poder para nos dar mais vida e vida em abundância. Nos ajuda a passar pelo deserto. O Senhor nos alimenta, nos provê sustento, mesmo na nossa rebeldia. O Senhor releva e nos perdoa os pecados, e o Senhor nos dá um espírito de renovação para continuarmos avançando. A jornada é longa, o caminho é pedregoso, há espinhos nas estradas, mas o Senhor nos mostra que o caminho em Cristo Jesus é um caminho cujo fardo é suave e leve. Ó Deus, ajuda a caminhada dessa igreja, que nós possamos dia após dia vencer as etapas,
para que o nome do Senhor seja conhecido através do nosso testemunho. Seja com cada irmão aqui, cada desafio, cada necessidade, cada gratidão por mais um ano de vida. Ó Deus, teu povo te busca, são ovelhas do teu rebanho. E por isso, ó Pai, olhe com muito carinho, como tu és um Deus amoroso para cada um de nós. Seque as nossas lágrimas interiores, cicatriza as nossas feridas. Ó Deus, a dor é grande, mas a consolação do Espírito do Senhor é maior. Ó Deus, abençoa esta vida que clama por tua compaixão, pelo teu perdão. Abençoa esta vida que espera em ti, não espera nos homens, não espera na força do filho, da esposa, do marido, mas espera em ti, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia e responder. E a resposta que o Senhor der possa ser compreendida como a resposta boa, perfeita e agradável. Continue com os projetos de cada um aqui. Continue com sonhos. Que nós não nos desviemos, mas continuemos perseverantes. Porque nós sabemos, quando o Senhor atua em favor dos seus filhos, certamente que o Senhor nos surpreende com bênçãos muito mais sublimes do que almejamos. Esta é a nossa oração, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua oração. Podeis assentar. Nós, como ovelhas que somos guiados pelo nosso pastor, mas aí, mesmo assim, em meio passamos por momentos difíceis, tentamos ser tragados pelos lobos, pelos animais ferozes, mas nós precisamos confiar que Cristo vem nos resgatar. Ele veio nos resgatar. E isso que nós vamos cantar agora. Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem nos resgatar, para que eu seja, de fato, um verdadeiro adorador, que seja, de fato, uma ovelha guiada pelo Senhor. Vamos cantar? Eu sei que o pastor Wellington pediu para vocês assentarem, mas vamos ficar em pé, vamos cantar essa música, louvando e adorando o nome do Senhor.
Glória a Deus. Gostaria de convidar as crianças para que venham aqui à frente, poder sentar, meus irmãos. Nós temos o hábito de orar pelas crianças, que serão os nossos futuros líderes. Deus abençoe cada uma delas. E aí, meu amigo? Firme? Bom? Firme? Oremos. Pai querido, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor tem amado cada criança dessa. O Senhor tem cuidado delas. O Senhor tem nutrido estas crianças para que elas cresçam fortes. O Senhor colocou o amor no coração de cada pai aqui, para que pudessem amá-las, para que pudessem cuidar dos teus filhos, das tuas filhinhas. Ó Deus, nesta hora tuas crianças estarão num culto, e elas estarão aprendendo da palavra do Senhor. Pai, que elas sejam fortes, não só fisicamente, mas espiritualmente, para que elas venham, Pai, ser usadas na próxima geração, venham desconstruir aquilo que Satanás tem feito na vida de muitos jovens, de muitos adolescentes, que elas sejam homens e mulheres de Deus, e que nenhuma delas venham se perder, ó Pai. Tudo isso nós rogamos para a glória do Teu santo e excelso nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Galerinha, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los, nossos amigos também, aqueles que têm Bíblia, nos acompanhem no texto em João, capítulo 10, dos versículos 11 a 21. O amigo que está em casa, olhe no seu celular, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Vamos ficar por aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, queremos te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela por si só fala aos nossos corações. Mas aprove o Senhor nesta noite usar o teu servo para estar refletindo com os irmãos, que o Espírito Santo do Senhor conduza o teu servo, conduza o teu povo,
para que possamos sair daqui mais cheios da Tua palavra, mais cheios dos Teus ensinamentos, e para que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e visitantes que estão aqui, que nos acompanham pela internet, nós estamos muito felizes porque um dia tivemos a oportunidade de conhecer esse bom pastor que cuida das suas ovelhas. Certamente que o apóstolo João, quando ele menciona pastor, se referindo a Jesus Cristo, ele está usando uma linguagem figurada, se referindo ao Filho de Deus, porque o pastor ele tem qualidades, tem atributos, e João fala que Jesus ele tinha atributos de um bom pastor, de pastor. E quando ele menciona ovelhas, João também está se referindo à sua igreja. As ovelhas de Cristo são a sua igreja, são o seu rebanho, o pastor que cuida de um rebanho, o pastor que cuida das suas ovelhas. É lógico que nós estamos falando de um relacionamento, da construção de um relacionamento entre o pastor e a ovelha. O pastor amando a ovelha e a ovelha sentindo o amor do pastor e retribuindo esse amor do pastor. Nós sabemos que Jesus ele tem um zelo especial pelo seu povo. Ele trata o seu povo de forma diferente. E a palavra zelo lembra ciúmes de uma forma positiva. Jesus, Deus, tem ciúmes do seu povo. Ele faz de tudo para guardar. Ele zela, ele cuida com cuidado. Então, se você faz parte deste rebanho, pode ter certeza que Jesus tem zelo por sua vida, ele tem cuidado por sua vida. No Salmo 23, Salmo 23, versículo 1, bem conhecido dos irmãos, nós conseguimos agora, neste tempo, interpretar o que o salmista Davi queria dizer, quando ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na compreensão de Davi, ele ainda estava vivendo o processo de revelação progressiva de Deus. Davi não conhecia Jesus, mas Davi sabia que havia um Messias. Nós vimos aqui nos nossos estudos de quarta-feira, lá no Salmo capítulo 110, versículo 1, Davi falando que havia dois senhores, um Yahvé e o outro Adonai. E aqui Davi, quando fala o Senhor é o meu pastor, ele entende que Deus providenciaria tudo para ele, supriria suas necessidades ao ponto de não faltar nada. Não faltar nada. Por que falta algo na minha vida? Pode ter certeza que isso não vem da parte de Deus. É algo que precisa ser acertado entre você e Deus. Não tem relação nenhuma com a capacidade de provisão do Senhor. É algo que precisa ser melhor entendido no seu relacionamento com Deus, porque o Senhor é o seu pastor e nada pode faltar nesse relacionamento. A semelhança do tratamento que ele recebia do Senhor, Davi, na sua qualidade de pastor de ovelha, ele tratava a ovelha da mesma forma. Ele entendia que da forma que Deus supria suas necessidades, provia aquilo que ele precisava naquele momento, naquela circunstância da sua vida, ele também via que a forma dele tratar as suas ovelhas era a forma mais excelente. Ele simplesmente reproduzia aquilo que o Senhor fazia com ele. Hoje, pelo fato de nós conhecermos a palavra de Deus, sabemos já que a plenitude da revelação de Deus se culminou em Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor, que o salmista se referia lá atrás, se trata do Messias revelado em Jesus Cristo.
Jesus Cristo tem todos os atributos do Messias. Jesus Cristo se auto-intitulava o Filho de Deus. Portanto, ele é o pastor que não pode permitir que falte alguma coisa na vida da sua ovelha. Jesus Cristo é o pastor que cuida de todas as necessidades da igreja. E nós sabemos que a igreja não é este templo, a igreja não é as paredes, a igreja é você e eu. Nós somos a igreja, somos vidas especiais para o Senhor. Nós somos espírito que foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós um dia tivemos um encontro marcado com Cristo, um encontro em que Jesus disse: agora você é meu, agora você é minha ovelha e eu serei o seu pastor. Os irmãos bem sabem que o termo pastor não existe no Novo Testamento, senão o próprio Jesus se intitulando o bom pastor. Nós, como bons batistas, usamos essa terminologia pastor, porque nós queremos que a liderança da igreja tenha esta mesma percepção no tratamento das suas ovelhas. O Senhor Jesus, na sua qualidade de bom pastor, ele não morreu em vão. Jesus, ele entregou a sua vida naquela torturante cruz para que nós tivéssemos vida, e não tivéssemos uma vida qualquer, mas uma vida abundante. João 10:10. A figura do pastor do Salmo 23 é sombra para que hoje saibamos que se refere ao Senhor Jesus Cristo, que supre as nossas necessidades. Ele não nos supre conforme aquele animalzinho tão peludinho que ficava ali nos pastos verdejantes. A sombra que acontecia em Salmo 23, veio agora se tornar algo concreto através de Jesus. O alimento que Davi se referia, aquelas ovelhas, agora se torna concreto com o alimento espiritual que Jesus nos fornece. É o pão da vida, é o pão espiritual, é o alimento que todo ser humano criado pelas mãos do Senhor precisa. É a partir dessa dimensão de mundo, a partir dessa realidade que nós vivemos como seres humanos, seres espirituais, é que nós não devemos nos ater ao alimento material como se fosse algo primordial na nossa vida. Nós precisamos nos ater à necessidade de nos alimentarmos espiritualmente. Recebemos do Senhor a devida provisão. Um pão material, ele precisa ser consumido na manhã, quando for à tarde já não tem mais. Mas a provisão vinda do Senhor, o pão espiritual que desceu do céu, essa provisão não só nos supre as carências nesta vida, mas ela nos projeta para a vida eterna. É o alimento que nunca acaba, é o alimento que renova nossas forças, é o alimento que nos traz descanso, não só diante das tribulações dessa vida, mas um descanso eterno. É o alimento que nos orienta, nos aconselha, nos mostra esperança, dizendo que há uma outra forma de você conviver com a situação, conviver com o problema. Ele sempre dá uma palavra de escape, uma palavra de motivação. É o alimento que nos traz proteção, esse alimento que Cristo sustém a nossa vida, nos faz sentir corajosos, nos tira o espírito de covardia, como o nosso irmão Nilson falou nesta manhã, e tantas outras bênçãos que nós, como seres viventes, seres espirituais, precisamos para encarar esta vida que nós temos levado, uma vida difícil, uma vida de desafios. A constante presença do Senhor proporciona um alimento, e este alimento ele não perece, é alimento que nos supre para a vida eterna, a todo aquele que nele crê, no bom pastor. Jesus não é apenas um pastor que lidera as suas ovelhas a andarem no seu caminho. Ele não apenas vai te conduzir para andar no seu caminho. Eu sou o caminho.
Ele diz, mas Ele não quer apenas te falar, siga-me. Ele quer prover para todos os recursos necessários para que você ande no caminho. Não é aquele líder que vai à frente apenas, mas é o líder que vai ao seu lado, te conduzindo, te sustentando e te ajudando, para que você, dia após dia, entenda que você é uma pessoa exclusiva no reino de Deus, é uma pessoa exclusiva no aprisco do Senhor. Você não é mais um no meio da multidão do reino de Deus, você é uma pessoa especial, porque você é tratado de forma especial. Neste tempo que nós estamos meditando sobre esse texto de João, capítulo 10, nós vamos ver algumas qualidades que este bom pastor tem, e que nós, às vezes, não fazemos uso deste recurso que Cristo nos disponibiliza, e procuramos, às vezes, ser ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Nesta noite nós gostaríamos de entender um pouco mais o quanto nós perdemos quando nós deixamos de ser uma ovelha sem o pastor, uma ovelha que não obedece às direções que o pastor determina. O fato, meus irmãos, que independente das suas circunstâncias, independente de você às vezes querer desviar do caminho ou não, mas se você em algum momento da sua vida pensou em desistir, pode ter certeza que Deus não te abandonou, porque o bom pastor nunca abandona a sua ovelha. No versículo 12 e 13, tem a menção do mercenário, e Jesus ele compara com o mercenário. O que o mercenário faz diferente daquilo que Cristo ensina? Podemos ler no versículo 12, diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 13 diz: o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Meus irmãos, pastorear ovelhas era um trabalho muito comum na terra de Israel. Muitos homens cuidavam de ovelhas para que essas ovelhas não fossem abatidas, mas para que elas produzissem lã, produzissem leite. E tinham muito cuidado especial. O tratamento que era dado era para que elas ficassem fortalecidas e tivessem qualidade de vida. No fim do dia, esses pastores, após cuidar delas, eles precisavam descansar. Então eles contratavam homens, e por dinheiro esses homens ficavam ali na porta do aprisco. O aprisco é um curral de ovelhas, e aqueles homens não tinham nenhuma outra ocupação senão ficar à porta, esperando amanhecer o dia, para que voltasse o pastor e fosse cuidar de fato das ovelhas. Aqueles homens chamados mercenários, porque trabalhavam por dinheiro, eles só sabiam fazer aquilo. Eles não tinham qualquer afinidade com aquelas ovelhas. Então, se viesse algum perigo, se chegasse um animal feroz, ou um ladrão, ou um lobo, eles não pensariam duas vezes em fugir e deixar sem ali as ovelhas, o rebanho, totalmente desguarnecido de proteção. Eles eram os mercenários. Jesus fala que os mercenários, numa linguagem agora para que eles entendessem, se referia aos fariseus. Os fariseus tinham uma máscara de ovelhas, mas por dentro eram lobos. Eles tinham uma atitude de liderar aquele povo através das escrituras, mas eles estavam querendo usurpar aquele povo, constranger aquele povo. Eles pegavam uma falsa doutrina, eles oprimiam o povo, dizendo que Deus era o opressor. Eles usavam as escrituras para
passaram uma imagem àquele povo que, se eles não obedecessem às tradições, eles iriam pagar um grande preço por isso. Aqueles homens fizeram com que o povo tivesse medo de Deus, ou ao invés de temerem a Deus, eles tinham pavor de Deus, mas eles não temiam a Deus, eles não reverenciavam a Deus, eles simplesmente cumpriam protocolo para que não fossem punidos, castigados. Jesus fala que esses homens eram mercenários, faziam aquilo para usurpar, para retirar riquezas daquele povo. Jesus, portanto, ele se apresenta como bom pastor. O termo bom aqui significa intrinsecamente bom, ou seja, ele é bom, não foi porque Maria ou José ensinaram a ele ser bom. Ele é bom porque era algo inato, era algo intrínseco dele, era algo próprio da sua natureza, por isso que ele era bom. Ele já nasceu bom, ele já vivia antes da eternidade bom, então ele praticava o bom, a bondade, melhor dizendo. Quando o jovem rico chegou para Jesus, mestre, pedindo orientação e dizendo que Jesus era bom, Jesus fala, não, só existe o bom, só Deus é bom. E agora Jesus fala, eu sou o bom pastor, porque Jesus agora ele está se posicionando como aquele que é tão bom quanto o próprio Deus. Ele tem essa natureza divina de bondade, como o Senhor que eles conheciam através das Escrituras. Jesus jamais abandonaria o seu filho. Jesus, por causa da sua natureza bondosa, ele jamais abandonaria aqueles homens, jamais abandonaria a sua igreja. Se por acaso você está se sentindo um tanto quanto abandonado, pode ter certeza que Jesus jamais te abandonou e jamais te abandonará. Não abandonará os seus projetos, não abandonará os seus sonhos. Jesus não abandona aquilo que você colocou no seu coração, que ninguém sabe. Ele quer te ajudar a melhorar os seus projetos, ele quer te ajudar a ser melhor do que você tem sido. Você precisa ouvir a voz de Deus para usufruir a bondade de Cristo. Jesus conhece as necessidades das suas ovelhas, ele conhece. No versículo 14 e 15, diz que Cristo é onisciente, ele conhece o que vai em cada coração, ele não é como mercenário que está ali por interesse, o interesse de Cristo é você. Você não tem nada para oferecer, mas ele ama, ele decidiu amar você, mesmo sabendo que você não pode trazer nada em troca para ele. Aqui no versículo 14 e 15, diz, eu sou o bom pastor. Esse termo, eu sou, reproduz aquilo que Moisés experimentou na sarça ardente, quando Deus falou, eu sou quem eu sou. Jesus diz, na mesma qualidade divina, na mesma atribuição divina, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus encarnado. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus aqui, ele está dizendo que ele tem um conhecimento muito profundo a respeito das suas ovelhas. Ele coloca uma certa mutualidade em relação à forma que ele conhece a ovelha, com a forma que ele é conhecido pelo Pai. Da mesma intensidade que ele é conhecido pelo Pai, e que ele conhece o Pai, ele também quer compartilhar esse conhecimento com a sua ovelha. Deve haver mutualidade, deve haver sintonia, deve haver integridade, deve haver harmonia nessa relação entre o pastor e a ovelha. Da mesma forma que há entre o filho e o pai. Jesus Cristo não está nos tratando simplesmente, eu te conheço fisicamente. Jesus Cristo está dizendo que conhece a ferida que está no seu coração. Ele te conhece melhor do que você pensa quem você é. Muitas vezes nós fazemos uma ideia que as pessoas nos conhecem de certa forma,
mas quando elas falam a respeito de nós, a gente se surpreende porque achamos que somos alguma coisa e as pessoas nos interpretam, nos leem de forma diferente. Jesus, ele sabe quem você é e ele vai te orientar para que você seja a pessoa que ele quer que você seja e que você saiba quem você é. Você pensa que é alguém diante de Deus, mas Deus te vê de forma diferente, porque não há essa integração, essa harmonia de relacionamento com o Senhor. Quando Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, quando há sintonia nesse relacionamento, você vai saber se essa voz é de Jesus, ou se essa voz é sua, ou se essa voz é do diabo, ou se essa voz é do inimigo. Quando você não conhece, você fica confuso, faz um monte de projeto, quando chega no final não era isso que Deus queria, porque você não conhecia a voz do Senhor, porque com a voz do Senhor, você tem começo, meio e fim. Deus tem projeto para cada um de nós, o projeto dele tem começo, meio e fim. Por mais que você não consiga interpretar hoje o que está acontecendo na sua vida, você vai entender, porque Deus conhece você melhor do que você imagina. Não pode haver um conhecimento mais íntimo que esse. Ele coloca o mercenário completamente fora de cena, e ele vem se apresentando como aquele que é a solução para a vida da ovelha. Conforme Jesus menciona no versículo 4, o mais importante é o relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. Diz lá no versículo 4 do mesmo capítulo 10, assim: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Uma boa ovelha reconhece a voz de Deus. Uma boa ovelha sabe que aquilo que está sendo falado ao seu coração ou ventilado nos seus ouvidos, ela sabe se vem de Deus ou não vem. Você conversa com uma pessoa que se diz cristã e, à medida que ela vai falando, através do seu linguajar, a gente percebe, a gente reconhece que aquela pessoa não é cristã. Mas com Deus não é assim. Deus, ele já olha para nós e já fala no íntimo do nosso coração: vai, porque quem está falando no seu coração sou eu. E você vai identificar isso quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de leitura da palavra. Não adianta você achar que vir somente à igreja é o suficiente para lhe dizer que você conhece a voz de Deus. Eu conheço muitas e muitas pessoas, irmãos, homens e mulheres de Deus, frustrados porque não reconheceram a voz de Deus, não tiveram intimidade com o Senhor. A característica desse verdadeiro pastor é que ele não somente reconhece as suas ovelhas, mas as chama pelo nome e as leva para o lugar seguro. Jesus, ele chama cada um de nós pelo nome, e ele sempre quer nos levar, nos deixar num lugar seguro, tal qual o salmista cuidava das suas ovelhas. Assim como as suas ovelhas reconhecem a sua voz, e as suas ovelhas têm prazer em seguir a Cristo. Não é concebível alguém dizer que ama a Cristo, que é ovelha do seu rebanho, que não consegue seguir os mandamentos de Cristo. Não tem como nós fazermos uma leitura clara disso, de alguém achar que nem tudo na sua vida precisa a participação de Cristo. Muitas pessoas tomam decisões, quebram regras espirituais, achando que Deus está nesse negócio e se surpreendem, porque aquilo não tem nenhuma participação da vontade de Deus. Essa pessoa não quer ter intimidade com o Senhor, ela não quer construir um relacionamento com o Senhor. Uma ovelha, uma vez no aprisco do Senhor, ela tem que entregar-se totalmente à vontade do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará, é o que a palavra diz. Não tem alguns pontos da nossa vida que
que devemos agir sozinho. Não há isso no reino de Deus. Uma vez você estando dentro do aprisco, você tem que fazer e obedecer às regras do aprisco. Não há como você pular a cerca, porque do outro lado há um lobo te esperando. Jesus não quer construir um relacionamento com ovelha desgarrada, ovelha desobediente. Quem faz isso é o mercenário. Enfim, meus irmãos, nos versículos 17 e 18, fala que o bom pastor morreu e ressuscitou pelas ovelhas. No versículo 17, Jesus Cristo mais uma vez reitera que ele é o bom pastor e que ele deu a sua vida pelas ovelhas. E aqui ele explica que ele tem poder sobre a vida. Ele fala que a maior expressão de amor... Obrigado, irmão. Ele diz que a maior expressão de bondade, de amor, é o pastor dar a vida pela ovelha. Meus irmãos, nós sabemos que todo líder, ele coloca liderados para protegê-lo, proteger o seu emprego, proteger o seu status, proteger a sua vida. É assim que acontece com o general. O general de guerra, ele manda o soldado ir à frente para proteger a sua integridade física. Ele é o cabeça. E nós vimos lá aqueles filmes de espionagem americanos que protegem o presidente. Tudo pode acontecer, mas a integridade da vida do presidente é preservada. E no mundo é assim. Pessoas são vitimadas para proteger o seu chefe. Pessoas são sacrificadas para proteger o seu líder. Talvez até mesmo o seu líder religioso. Mas aqui Jesus, ele dá uma lição diferente. Ele nos ensina lá: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Meus irmãos, para a gente entender o que Jesus está falando aqui, a gente está tentando interpretar de alguém que tem poder para entregar a sua vida, ou seja, poder para morrer e voltar a viver novamente. Isso é algo extraordinário, é algo sobrenatural. E, de fato, os irmãos estudando o Evangelho, os irmãos vão conseguir entender nas nuances dos evangelhos que Jesus fez isso. Jesus, ele morreu às 3h de uma sexta-feira. E nós sabemos muito bem que nas 6h era considerado meia-noite de sábado. Então, para os irmãos entenderem do nosso contexto, é como se ele morresse 9h e meia-noite virasse o dia. Consegue entender? Só que Jesus, ele morreu 3h e a noite era às 6h, quando escurecia. Então, na hora que os soldados quebraram as pernas dos outros ladrões, quando foram quebrar as pernas de Jesus, lá em João, capítulo 19:30, diz que ele entregou o seu espírito, ou seja, ele entregou a sua vida, porque na profecia dizia que ele não poderia ter nada seu quebrado. Ele morreu 3 horas antes de virar o sábado. Então, por que isso? Porque sábado era o dia de descanso. Não poderiam as pessoas profanarem o sábado, principalmente com um corpo, um cadáver. Jesus, então, ele entrega a sua vida às 3 horas. José de Arimateia vai até Pilatos. E quando ele chega a Pilatos se surpreende. Lá em Marcos 15:44 diz que quando Pilatos fica sabendo que Jesus morreu, ele não entendeu como houve uma morte tão rápida. Porque, para quem não sabe, a morte de cruz, ela é muito lenta. Se uma pessoa ficasse pendurada no madeiro lá só pelas cordas, ela levaria em torno de 3 horas, de 3 dias para morrer.
Então, quando José de Arimateia chega para Pilatos e fala: olha, Jesus morreu e eu gostaria de levar o corpo dele. Pilatos, ele vai consultar alguém, como está lá, obrigado, irmão, mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Ele ficou surpreso, não dava tempo para ele morrer tão cedo. Então José de Arimateia retira o corpo. Num período de 3 horas, as mulheres preparam o aroma para embalsamar o corpo, mas não havia dado tempo. O que elas fizeram? Colocaram ele no sepulcro, uma pedra muito pesada foi colocada ali, e elas esperaram um dia para o outro. Elas esperaram o sábado inteiro para voltar lá e terminar o serviço de embalsamento, de tratamento do corpo de Jesus. E os irmãos sabem da história. Quando elas chegaram na madrugada, entre 3 e 6 horas da madrugada, quando chega lá, Jesus Cristo já tinha ressurgido, já tinha nascido de novo, revivido. Isso é a verdadeira prova de que alguém pode dar a sua vida e tornar a tomá-la. Jesus fala nesses versículos: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la novamente. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E Jesus fala que ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, porque ele recebeu essa autoridade do seu Pai. Meus irmãos, o bom pastor quer que você passe pelo mesmo processo na sua vida. Deus quer que você também tenha a mesma oportunidade que Cristo teve. Você tem a oportunidade de morrer nesse mundo e viver eternamente com Deus. Você tem o poder do Espírito Santo para que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo Espírito que vai ressuscitar a cada um que nele crê. Não existe maior bondade do que essa, de ter o rico privilégio de um dia morar com o nosso Deus no céu. Não há palavras para expressar a bondade de Deus. Não há palavras para expressar ou tentar descrever a bondade de Deus, se não ter o rico privilégio de um dia morar com o nosso Deus no céu. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Nós conhecemos o Deus que nós temos. Nós conhecemos o bom pastor. Por isso, meus irmãos, eu convido para que vocês abaixem suas cabeças e orem, para que vocês pensem comigo a respeito desse privilégio de um dia ter sido separado pelo Senhor, de um dia ter sido escolhido pelo bom pastor para participar do seu rebanho, para usufruir das benesses espirituais. Consequentemente, Deus tem maravilhas a realizar na sua vida. Vale a pena renunciar, vale a pena carregar essa cruz, vale a pena crer que Deus tem um propósito nas lutas que nós vivemos. Vale a pena acreditar que tudo que nós passamos, Deus está no controle da nossa vida. Nós não estamos aqui simplesmente permitindo que os dias passem. Nós estamos aqui vivendo um dia após o outro sobre as benesses do nome do Senhor, da vontade do Senhor. Eu não sei o que vai no seu coração, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Deus que pode ressuscitar todo aquele que nele crê. Ó Pai, nós estamos aqui para te agradecer, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. O Senhor nos chama e nos trata como ovelhas que precisam de cuidado, precisam de zelo, precisam de carinho, amor. Ó Pai, não permita que o pecado que há em nós venha nos afastar dessas ricas promessas para nossas vidas. Se porventura, ó Pai, nesta noite, há alguém aqui
que entende essa palavra e que deseja reconciliar com o Senhor, entregar-se totalmente nas mãos do Senhor, ou talvez alguém que nos acompanha pela internet, entendeu a mensagem que uma ovelha precisa dos cuidados do pastor. Ó Pai, que o Senhor alcance esse coração e que haja arrependimento, que haja reconciliação, que haja revisão da sua vida em relação ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, porque o Senhor nos amou primeiro, antes mesmo de nós o conhecêssemos. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Palavra abençoada, não é verdade? Falou nos nossos corações. Então eu te convido a se colocar em pé e a cantar uma música linda também, que fala para você vir ao altar. Você que é ovelha, que já é restaurada pelo Senhor, mas você também que não teve a oportunidade ainda de se entregar a esse Deus maravilhoso, que pagou um altíssimo preço para que nós pudéssemos ser ovelhas do seu aprisco. Então vamos cantar, e depois, caso você tenha entregado sua vida ao Senhor, converse com o pastor Gerson, o pastor Wellington, e com certeza eles te direcionarão no caminho a seguir. Venha ao altar.
Deus, Pai, nós reconhecemos que Tu és nosso pastor, nosso Senhor, nosso amado Pai. Senhor, nós suplicamos que o Senhor nos direcione cada vez mais, que o Senhor continue nos guiando, nos protegendo das, Senhor, adversidades, das dificuldades, mas que nós possamos estar atento à Tua voz, Senhor. Senhor, há tantas vozes que soam em nossos ouvidos, em nossas mentes, Senhor, mas que nós possamos reconhecer a voz do bom pastor, do nosso pastor, Senhor, e que nós possamos atender e buscar obedecê-lo. Senhor, nós pedimos isso em um nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final, podeis assentar. Que essa palavra possa ter, de alguma forma, falado ao coração de cada um. Nós possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. E quando as lutas vierem, nós podemos ter certeza que o nosso bom pastor nunca nos abandona. Ele está sempre conosco, nos nutrindo, nos suprindo naquilo que precisamos. Eu vou orar pedindo para que Deus abençoe sua vida. Se de alguma forma essa palavra contribuiu para responder a sua oração, que Deus abençoe você. Se deseja conversar conosco, com o pastor Gerson, comigo, qualquer diácono aqui, estamos à sua disposição. Você que está na internet, deseja conversar conosco, nos procure. Temos lá o Alô Pastor, o número do meu telefone, o número do telefone do pastor Gerson. Estamos à disposição qualquer hora do dia, da noite, estamos à disposição. A sua vida é mais importante do que o mundo. A sua vida é mais importante do que o mundo. Creia nisso. Pai Celeste, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o bom pastor. O Senhor nos ama, mesmo nós sendo rebeldes, sendo egoístas, orgulhosos, o Senhor ainda nos ama. Pai querido, não permita que a nossa altivez nos separe do Senhor, que sejamos como o Senhor é, humilde de coração, majestoso, Rei eterno, Pai do céu e da terra. E o Senhor decidiu ser nosso amigo, o Senhor decidiu nos amar, e ninguém tira isso do Senhor. Ó Deus, que haja perdão dos nossos pecados, que haja arrependimento, que haja renovo, que haja desejo intenso de retribuir o amor do Senhor. Pai, não temos nada, não somos nada. Não permita, ó Pai, que o pecado venha cauterizar a nossa mente e nos afastar do Senhor. Que sejamos melhores do que temos sido, Pai. Que reconheçamos a bondade do Senhor. Não temos razão nenhuma para sermos rebeldes, para nos revoltarmos com a vida. A vida é bela, o Senhor nos promete vida abundante, e é por isso que nós queremos renovar as nossas alianças com o Senhor, renovar o nosso voto de amor e de fé, e dizer para o Senhor que a partir de hoje nós queremos ser melhores, famílias melhores, casais melhores, filhos melhores, crentes melhores, pastores melhores, diáconos melhores. Queremos ser verdadeiros filhos de Deus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus.
te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Vamos, irmão. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos.